Agora, olha só, vamos falar sobre o fim de semana, porque o fim de semana está batendo aí na porta e, infelizmente, a gente tem uma certeza. Quando a segunda-feira chegar, o relatório de atendimento do Hospital de Trauma aqui de João Pessoa vai trazer números que chamam a atenção e preocupam, porque no último balanço divulgado, as quedas lideraram as estatísticas com 129 entradas. Logo depois vieram os acidentes de moto com 90 vítimas e os casos de retirada de corpo estranho com 84 registros. Para entender o que está por trás desses dados e conhecer os serviços complexos da unidade, nós vamos conversar ao vivo com o diretor do hospital, Aloysio Lopes. Diretor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Minha mãe já precisou de um atendimento rápido por conta de queda, caiu em casa, ela é deficiente visual, acabou caindo em casa e foi tudo feito de forma o mais rápida possível, até porque ela era uma idosa. Esse é um desses atendimentos que acontece muitas vezes no fim de semana. Por que esses números estão alarmantes, né? Bom dia, Ingrid. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Satisfação imensa estar aqui dividindo esse espaço com você e levando sempre saúde e informação para as pessoas que estão em casa, né? Exatamente. Nós somos o hospital referência em trauma aqui no estado, em João Pessoa, na Grande João Pessoa, e a queda, não é uma das nossas principais vias de atendimento do nosso hospital. Nós já tivemos, em números, para você entender, nesse primeiro semestre, quase 60 mil atendimentos, né? Então, desses, aí 13% são por quedas. E geralmente são com idosos. Exatamente. Aí, o nosso maior perfil desse paciente com queda são idosos, né? Então, por isso que nós temos um centro, que é o Centro de Atendimento ao Trauma do Idoso, né? Que a gente é referência nessa parte do idoso. A gente tem um centro com especialistas multiprofissionais só para o atendimento com idosos, porque nós temos esse número alto de atendimento no nosso hospital. Então, a gente tem um grupo de profissionais para atender essa parte que é alta. O maior índice de atendimento nosso de queda são de idosos. Quando a gente fala de quedas, é um dos maiores índices, mas os acidentes de moto também, né? Quando a gente pega aquele relatório, é nítido, a gente olha e já vê a quantidade que existe. Exatamente. A ortopedia, né, é a maior referência nosso hospital, é a ortopedia, né? A gente tem lá um atendimento mais ou menos de 80%, vamos dizer, do que da nossa população, está o porta aberta. Então, porta aberta, né, vai chegar de tudo. A gente não sabe quanto que vai chegar no dia, não sabe qual o perfil do paciente vai chegar, mas o nosso maior perfil de atendimentos é de pacientes ortopédicos, né? E desses, como você bem falou, o acidente de motocicleta, ele lidera. Essa imprudência está mais letal? Vocês conseguem observar, tem esses números? Olha, ela é sim, mas ela mais incapacita, né? Quando o choque é grande, ele tem uma maior vulnerabilidade, infelizmente, de chegar à morte. Mas de incapacidade, ela lidera sim. Doutor, a gente está falando de remoção de um corpo estranho, né? Quais são os acidentes mais comuns na prática, né? E quais são os cuidados também, né? Quais são os perigos de tentar resolver isso em casa? A gente sabe que acidentes, tanto domésticos, né, mas como também no trabalho, a gente corre esse risco também de corpo estranho, né? Assim, existe um leque maior, por exemplo, criança. Você sabe como criança é, e a gente está no período que é de férias, né? Escolares, né? Aí você não pode, né, piscar o olho, que a criança já está, principalmente os menorzinhos, aí de colocar uma pilha na boca, aí de colocar uma moeda e acabar ingerindo isso. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Outras também, que é o idoso, às vezes aquele idoso que tem algum tipo de grau de demência também corre risco de engola alguma coisa, coloca no ouvido, no nariz também, né? Outro também que entra na nossa estatística são no olho. A gente tem muito também corpo estranho, que a gente tem também um oftalmologista lá também. Então, nesse caso, tem que procurar o trauma ou uma UPA também pode resolver? Vai direto para o trauma? Assim, as pessoas sabem que nós somos referência nesse caso de corpo estranho. Então, na maioria das vezes, eles vão diretamente para o trauma, então, se né? qualquer problema no olho, também pode ir para lá? Também pode ir para lá. A gente tem plantonista 24 horas no trauma. A gente fala sobre cuidados paliativos e acha que é sempre em fim de vida, né? Mas existe esse serviço no trauma? Existe. A paliação, eu acho que ela deveria ser mais bem disseminada e melhor discutida, né? A paliação não é você abandonar o paciente, não. É você fazer com que aqueles, né, final de vida deles seja humanizado, não é? Que seja uma passagem mais tranquila, né?
não é que você abandona o paciente, de forma alguma. Isso é um mito, uma inverdade que a gente precisa melhorar isso. Nós temos implementado, né, os cuidados paliativos na nossa unidade, que é para fazer com que, né, o paciente muito pelo contrário, ele é bem assistido. Tem uma, né, equipe multidisciplinar. Multidisciplinar, tem um paliativista que passa também a visita nele, para que ele tenha, não é assim, seja aquela passagem sem dor, né, humanizada. Então esse viés, esse mito de falar que é um paciente paliado, é um paciente que fica esquecido, não é verdade. É para dar o máximo de qualidade de vida para esse paciente. Exatamente. Agora, doutor Luiz, eu estava me falando justamente isso, que às vezes não tem, como é porta aberta, não se tem noção de quantos casos o trauma recebe por dia. A estrutura tem condições de atender a todos esses pacientes? Como é que vocês trabalham com isso? Ingrid, você sabe que, por exemplo, João Pessoa, o que é que mais passa na mídia? Que João Pessoa hoje já está aumentando a população litorânea, né? Até no fluxo dos carros mesmo, de motos, a gente vê, às vezes, tem no Viaduto do Cristo, tem engarrafamento de motocicleta. Pois é, daí você está vendo como é que está a nossa população. Então, ou seja, o nosso atendimento também reflete nisso, né? Quando a gente aumenta a população, aumenta também o nosso atendimento. Então, lógico que a gente está todos os dias sempre querendo modernizar. Quando eu assumi o Hospital de Trauma já vai fazer ainda um mês, né? Eu peguei a reforma de um posto, né? Que aí a gente acelerou, a gente já entregou essa reforma agora com 45 leitos, todo modernizado, com todo equipamento novo, a gente vai entregar para a população e a gente está tendo lá, fazendo o quê? Uma reforma no ar-condicionado central. Todo o hospital ele vai ser instalado o ar-condicionado central. Então isso é levando modernidade, é levando segurança, né, para a população. A gente também está levando o quê? Como você falou, alguns dados a gente sabe, o Hospital de Trauma a gente não sabe quanto vai chegar, mas a gente sabe qual é o perfil. São pacientes ortopédicos, a gente atende muito paciente vítima de acidente, né? São politraumatizados e que precisam de procedimento cirúrgico. Então, a gente tem uma demanda alta de pacientes que necessitam ser operados. Então, a gente está se organizando, conseguimos mais 2 arcos cirúrgicos. O que é arco cirúrgico? É quando você vai fazer uma cirurgia ortopédica, você precisa fazer um raio-x intraoperatório. Então, a gente conseguiu mais 2 para dar essa vazão maior dos procedimentos. A gente vai também modernizar o hospital para que a gente possa levar mais aparelhos, que a parte do bloco cirúrgico ela tem que ser todo estéril. Então, tem que passar por máquinas para esterilizar todo equipamento, roupa, tudo. E a gente está tentando modernizar, a gente já está no processo de modernização dessa área para que a gente assim possa ter mais materiais e fazer com que a gente aumente o número de cirurgia. Consequentemente, a gente vai fazer com que atender mais essas pessoas que estão chegando, o número aumentando e fazer com que elas se internem cada vez, fique um dia de internação menor. Doutor Aloysio, tem essa divisão com outros complexos hospitalares também? Vocês conseguem, a gente chama que é regulação, né? Que eu acho regular no paciente para lá. A gente tem isso, por quê? E como nós somos hospital porta aberta, às vezes a gente chega que o paciente não é nosso perfil, por exemplo, entendeu? O nosso perfil é o quê? O hospital de trauma. Então, às vezes chega um paciente que tem uma demanda clínica, um paciente que é clínico, a gente faz essa regulação para o hospital, que é referência na parte de clínica médica. A gente tem a parte de AVC, por exemplo, mas nós somos referência em AVC isquêmico, hemorrágico. AVC isquêmico, quando chega também a gente faz o tratamento, dá toda a assistência, mas aí depois para o resto do acompanhamento a gente transfere o paciente para a rede hospitalar que é referência nela. Né? Então a gente sempre a regulação sempre vai ter, porque por sermos um hospital porta aberta, vai chegar de tudo, e principalmente pacientes que não são nosso perfil. Então existe essa estrutura da regulação estadual que a gente está realocando os pacientes nos seus nosocomes, vamos dizer assim, especializados. E aí dando, né, muita gente de outras cidades que a gente sabe que vem aqui para o Hospital de Trauma. E que bom que a gente tem esse complexo, que sabe que está se modernizando, que tem essa preocupação, né, Luiz? Vocês estão com essa preocupação aí de atender o paciente da melhor forma possível. Sempre. E aí, eu tenho um caso em casa, né? Minha mãe fez a cirurgia rapidinho, está se recuperando, colocou a placa no ombro. Foi de ombro, né? Foi de ombro. A gente sabe que às vezes tem essa dificuldade mesmo, mas é isso. A gente tem esse complexo aqui na Paraíba, que pode estar atendendo, principalmente os idosos que estão nos assistindo. Obrigada, viu, Com certeza, eu que agradeço, né? Eu acho que fica assim, eu acho que a nossa população está cada vez mais envelhecendo, né? E envelhecendo com saúde, né? E que seja assim, que a gente dissemina a terceira idade, eu acho que ela não deve ser vista como algo ruim, né? Acho que a terceira idade deve ser vista como
um presente, né? E cabe a nós... Estamos vivendo, Estamos né? vivendo. Envelhecer é isso, minha gente, é dizer que a gente está vivendo. E com qualidade, né? Que sejamos idosos ativos e com saúde. Obrigada, doutor Aloysio. Esse espaço está agradeço. sempre aberto para vocês, viu? Eu que agradeço, muito Qualquer obrigado. novidade, traga para a gente, que eu tenho certeza que a população vai gostar bastante. Sempre. E é isso, gente. Quando a gente fala sobre envelhecer, é envelhecer com qualidade de vida, então já pensa no hoje, tá? Ah, mas é porque eu já tô com mais de 60, vou começar a fazer uma atividade física? Dá para começar, nem que seja com uma caminhadinha aí de meia hora, 15 minutos, e aí você vai aumentando. É isso que a gente está falando também.